Sejam muito bem-vindos, alunos do ciclo 2, quarto e quinto ano da Rede Municipal de Ensino. Tudo bem com vocês? A nossa aula é com a professora Michele Reis, de Língua Portuguesa. Professora, me conta, como vai ser a aula de hoje? Olha, hoje a nossa proposta é se divertir em casa e eu tenho uma novidade. Hoje a gente vai receber um coleguinha, sim, aquele coleguinha que a gente está tratando nas outras aulas, sabe? O Ivan. O Ivan. Isso, hoje ele vai fazer uma visitinha pra gente. Então fiquem atentos e esperem que o Ivan já vai aparecer. Boa aula! Oh, pois é, tão curiosos para conhecer o Ivan. Ivan é gente boa. Olha, nós vamos ter aí uma série de Ivans e o objetivo da gente é que você se identifique aí com o Ivan mais alto, mais baixo, mais fortinho, mais magrinho, tá? Mas que você coloque para fora aí essa questão do desânimo que às vezes pega no teu pé, não quer sair, só quer ficar no videogame, que é o caso do Ivan. Então, na nossa aula de hoje, que é diversão em casa, nós queremos convocar o Ivan a jogar fora todo esse desânimo, toda essa vontade leseira de ficar só nos jogos eletrônicos ou deitado com a cara para cima e se divertir em casa, porque dá certo, tá bom? Começo a minha aula com uma pergunta. O que é instruir? Nunca ouviu falar dessa palavra? Instruir vem de instrução. Não, mas é uma palavra que hoje você vai ouvir muito, tá? Vou colocar aqui as alternativas. Observe. Letra A nós temos educar. B, dirigir. E letra C, desconstruir. E aí, qual dessas três palavras é sinônimo de instruir? Tem tudo a ver com educação, né, gente? Então, com certeza a nossa alternativa é a letra A. Por quê? Porque instruir é ensinar. Então, tudo que você ensina alguém ou alguém lhe ensina está te instruindo. Então, se a atividade hoje é se divertir em casa, eu chamo vocês, convoco vocês para se instruir em brincadeiras que dá para a gente fazer dentro de casa, né? São brincadeiras hiper mega econômicas, gastam muito pouco, a sujeira é garantida, talvez a mamãe vai ficar de cabelo em pé, mas também a diversão é garantida. E dentro dessas três opções, nós temos para todo gosto. Nós temos bexigas eletrizadas, beijinhos de leite em pó e foguete de bexiga. E aí, qual será a brincadeira que nosso amigo Ivan de hoje vai escolher para fazer em casa? Se eu fosse você, eu fazia as três. As três são tão legais. Eu já fiz em casa e amei, viu? Todas as três. Mas vamos começar pela primeira? A primeira é de encher os olhos e a barriga. Vamos começar com um beijinho de leite em pó. Você já fez beijinho de leite em pó em casa? Não? Então, prepara o celular, se puder, ou então caderno, anota a receita, porque é uma receita super fácil e principalmente segura para as crianças, porque ela não vai ao fogo. Então, vamos lá ver a primeira parte. Beijinho de leite em pó. Lata de leite condensado, leite em pó, 400 gramas de leite em pó, e um pacote de coco ralado ou cravo para enfeitar. Pegue uma vasilha limpa e grande e despeje nela o leite em pó. Depois, acrescente o leite condensado e comece a misturar. Aconselho misturar com as mãos, pois com a colher ele não engrossa. Bata bem com a mão até o leite encorpar bem. No começo vai parecer que é pouco leite condensado, mas é o suficiente. Por fim, faça bolinhas e role no coco, enfeitando com os cravos. Olha aqui a imagem, só em vez da água na boca, né? Eu sou amante de coco e te digo, essa receita foi testada e aprovada. Ops, mas eu já estou até esquecendo, porque
O nosso objetivo aqui, afinal de contas, não é culinária, aqui não é aula de culinária, é aula de português. Acorda, Michele, vamos voltar para a língua portuguesa. Pois é, então vamos para as nossas perguntas. Qual o objetivo de ler ou pesquisar esse tipo de texto? Afinal de contas, não esqueça que onde existem textos também existe língua portuguesa, estudo da língua portuguesa. Então, se alguém escreveu, ele escreveu isso com uma finalidade. E é isso que essa pergunta quer saber. Qual o objetivo de ler ou pesquisar esse tipo de texto? Para que a gente pesquisa um texto daquele de beijinho de coco, beijinho de leite em pó? Fácil, né, gente? Nós buscamos esse tipo de texto quando a gente quer aprender, ou seja, se instruir sobre como fazer um beijinho de leite em pó. Não é isso? Então, o objetivo do texto é instruir, é ensinar alguém a fazer alguma coisa. Nesse caso, beijinho de leite em pó. Quais características marcantes o texto apresenta? Essa é uma característica para os textos que são parecidos, né? Todos os textos que ensinam alguma coisa, ele tem aquelas características marcantes. Então, observe. Se a gente voltar lá no texto, nós vamos poder ver bem demarcado essa área de cima, que justamente estão os ingredientes, e essa área de baixo, que está o texto corrido, que é um modo de preparo. Ah, Pro, mas aqui não está escrito ingredientes. Às vezes aparece, mas às vezes não. Não é obrigatório aparecer, mas só no olhômetro dá para a gente ver, perceber a marcação e entender na hora que esse texto é instrucional, mas se trata de uma receita. Fica muito fácil da gente perceber. Então, a divisão entre ingredientes e o modo de preparo é uma característica marcante desse texto. E como estão organizadas as informações? Observe que toda receita está te ensinando. E se vai ensinar, ela precisa ensinar no passo a passo. Então, as informações costumam estar organizadas de maneira que você possa andar um passo de cada vez. Então, elas vão ser organizadas numa ordem cronológica, ou seja, o que você vai precisar fazer primeiro, segundo, terceiro, até concluir aquilo que você quer fazer, certo? Vamos avançar. Esses são o que chamamos de textos instrucionais e a receita é um tipo de texto instrucional. Vamos ver a definição. É um gênero textual que tem como principal característica instruir, ou seja, orientar o leitor a fazer algo. Lembra que eu falei a você logo no comecinho que essa palavra instruir ia rolar bastante hoje aqui? Pois é, instrucional vem de instruir e instruir é educar, é ensinar, um passo a passo. Então, sempre que você vê um texto que vai te ensinar passo a passo como fazer alguma coisa, que seja comida ou que seja costurar ou que seja montar um móvel, sim, você está nas suas mãos com um texto instrucional. Sem dar spoiler. Pense aí, quais outros materiais escritos podem nos auxiliar a fazer algo no dia a dia? Nós temos receita, nós temos outros tipos de texto que podem ajudar você a fazer algo no dia a dia. Pensa aí, será que você pega um equipamento eletrônico para montar? Será que você vai saber montar de primeira? Então, pensa no que pode ter mais de texto. Vou te dar logo a dica, tá? Bulas de remédio são tipos de texto instrucionais, receitas de comida, instrução de jogos, viu a dica?
instruções de como usar aparelhos eletrônicos e instruções de como montar móveis. Sim, são os famosos manuais, né? Você tá lá, ganhou um jogo novo de tabuleiro. Poxa, não sei como jogar. Então, você vai lá no manual do jogo e aprende como jogar. Aquele manual se trata de um texto instrucional, tá? Vamos ver uma perguntinha sobre o nosso texto? Qual a finalidade do texto Beijinho de Leite em Pó? Letra A. Informar sobre um tipo de brincadeira. Ensinar como se faz esse doce. Contar como podemos fazer doce sem usar o fogão. Ou entreter o leitor. Pensa direito e pensa rápido. 3, 2, 1. Eu creio que a resposta não é a letra D. Claro, né? A gente viu que entreter o leitor, não. A receita não tá para entreter ninguém, tá para ensinar. Então, a letra D, ó, cai fora. Mas ainda sobram umas outras. Qual é o seu palpite? Vamos ver se acertou? Dole 1, dole 2, dole 3. E aí, é letra B. Você acertou? Sim. Muito fácil, né, gente? A finalidade, o objetivo desse texto é ensinar como se faz esse doce. Vamos adiante? Quero ver agora outra característica. Quais as principais características do gênero texto instrucional? E aí? Características quer dizer o que é que tem lá no jeitinho dele ser escrito que marca que ele é um texto instrucional. Para responder essa pergunta, eu vou lançar para você a minha segunda alternativa de diversão em casa. Se a primeira foi fazer uma receita bem legal, nessa segunda vai ser uma brincadeira, né? E é uma brincadeira de competição, para animar e dar uma torcida para ver quem vai ganhar. O foguete de bexiga. Vamos acompanhar o texto para ver como se faz um foguete de bexiga. Você vai precisar de um fio, lã ou barbante, um canudo, uma bexiga e fita adesiva. Primeiro, você passa o fio pelo canudo e amarra as pontas em 2 cadeiras ou outro suporte similar. Quanto maior a distância, maior o desafio e mais divertida a brincadeira. Agora que o canudo está pendurado no fio, você vai encher a bexiga. Quando estiver bem cheia, você segura bem com os dedos para não deixar esvaziar e prende no canudo com fita adesiva. Depois, é só contar até 3, soltar a bexiga e ver até onde ela vai. Se quiser incrementar a brincadeira, você pode estabelecer distância percorrida, área de pouso ou mesmo colocar pequenos bonecos na bexiga para ver aonde eles vão parar. Já imaginou a brincadeira? Conseguiu visualizar aí a agonia que vai ser dentro de casa para você fazer essa brincadeira? E quão emocionante vai ser você disputar com alguém para ver qual é a bexiga que chega primeiro? Imaginou? Pronto. Então vamos voltando, volta para o português. Essa é a aula de português. Guarda bem na sua memória aí, no momento oportuno você vai fazer. Mas eu tô na dúvida, viu? Será que o nosso Ivan vai escolher essa brincadeira? Aí eu fiquei toda animada com ela. Mas vamos lá. Português, Michele, volta pro português. A pergunta foi: quais as principais características do gênero texto instrucional? No primeiro texto, nós vimos que o objetivo principal de um texto instrucional é ensinar alguém passo a passo de como realizar algo, né? Pronto. Nesse agora, a gente vai entender que
para ensinar alguém, a gente precisa organizar essas informações. E é nessa organização que ficam as características. Então, observe. Para ser um texto instrucional, precisa ter uma linguagem clara e objetiva. Ou seja, eu não posso ficar muito mimimi, muita agonia, botando muito floreio, não. Eu tenho que dizer curto e direto aquilo que a pessoa precisa fazer. Outra característica, os verbos estão no imperativo, expressam ordem. Exemplo, faça, dobre, corte. Então, na maioria dos textos instrucionais, você vai encontrar os verbos dessa maneira. Se ele está te dando uma instrução e tem que ser claro e objetivo, ele tem que dizer de fato o que você precisa fazer. Então, faça, corte, dobre, empurre, amarre. Então, esse tipo de conjugação verbal é o que chamamos de imperativo, certo? Dando uma ordem, tá? E por último, os comandos estão em ordem cronológica, ou seja, eles vão obedecer a sequência de acontecimentos. Então, é o que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer segundo, terceiro, até conseguir seu objetivo, tá? Vamos ver aqui, nessa questão de verdadeiro ou falso, essas características que estão bem presentes no texto lá da bexiga foguete. Olha lá, a primeira alternativa diz: podemos dividi-lo em 2 tópicos, materiais e como fazer. E aí, naquele texto da bexiga foguete, dá para a gente dividir ele em 2 tópicos, ou seja, 2 partes? Eu acho que dá. E aí, você acha que não? Você está lembrado do texto? Eu acho que dá. Tá bom, então vamos ver se você está certo ou está errado. Olha aí. Sim, dá. Mas o texto não tinha lá, não estava igual a receita de beijinho. Não estava. Ora, mas lembra que eu falei para você que não necessariamente precisava aparecer ingredientes e modo de preparo? Então, nesse texto, não está escrito ingredientes, porque também não é uma receita, mas é um texto que ensina, é um texto instrucional. Então, observe, essa primeira linha aqui, ele diz do que você vai precisar, que é como se fossem ingredientes, né? Ingredientes é o que você vai precisar para cozinhar. Mas nesse caso são os materiais que você vai precisar para fazer a brincadeira. Então, ele diz, você vai precisar de um fio, um canudo, uma bexiga e uma fita adesiva. Esse é o primeiro tópico, que são os materiais. O resto do texto é o passo a passo, ou seja, um modo de fazer. Então, sim, nós podemos dividir esse texto em 2 partes, beleza? Apesar de não estar bonitinho como na receita, mas sim, podemos dividir, tá? Então, confirma comigo aí que o primeiro tá certo? Então, vamos para o segundo. O autor evitou usar os verbos no imperativo. Sim. Eu também acho que essa tá certa. Lembra que eu falei que imperativo vai falar faça, dobre, corte, mandando você fazer? Então, observe. Ele fez isso, tá? Tá na dúvida? Vamos voltar lá no texto, porque é importante. Observe aqui, essas palavras que eu coloquei em vermelho são verbos principais. Então, ele diz, primeiro você passa o fio pelo canudo. Ele evitou dar a ordem, mas ele instruiu você como fazer, mas ele evitou usar o imperativo. Porque se fosse no imperativo, ele ia falar assim, primeiro passe o fio pelo canudo, certo? Aqui, ele ia falar amarre, ele botou amarra. Então, o certo era, no imperativo, amarre as pontas em 2 cadeiras.
Esse daqui, você vai encher. Ele ia falar, enche a bexiga. Entende? Então, ele ia dar uma voz mais firme, mais clara, de ordem. Mas o autor quis ser tranquilo, né? E aí resolveu não usar o imperativo. Mas isso faz ele deixar de ser um texto instrucional? Não. Porque ele atende à finalidade de instruir alguém a realizar algo, tá? Então, essa também está verdadeira. Colocar pequenos bonecos na bexiga é necessário. E aí, é necessário mesmo? O texto estava lá falando isso? É necessário botar os bonequinhos na bexiga para sair voando? Não, né, gente? Não é necessário. Essa é falsa. Ele falou que se você quiser incrementar a brincadeira, deixar a brincadeira mais alegre, mais para cima, sim, botaria os bonequinhos para ver onde o bonequinho ia parar, mas não era necessário, tá bom? Então vamos lá. O texto possui muitos detalhes, o que deixa as informações meio confusa. Será? Eu acho que não, né, gente? Ele foi muito claro quando ele falou: amarre, você amarra, você enche. Então, a informação foi rapidinha, foi passada rapidinha, não tinha muito floreio, não. Essa também está falsa. Isso aí, afirmação falsa. E por fim, primeiro você amarra as duas pontas do barbante e só depois passa o canudo. Essa é a sequência que está no texto. Primeiro você amarra o barbante. Visualize aí. Primeiro você amarra o barbante e depois passa o canudo. Será que se você fizer nessa sequência a brincadeira vai dar certo? Observe aqui como é que o texto fala. Primeiro você passa o fio pelo canudo. E só depois amarra as pontas nas cadeiras ou em outro suporte. Não tem como, gente, você fazer o contrário. Porque se as pontas do barbante estiverem amarradas, não dá para você passar o canudo. Então, essa última informação também é falsa. Certo? Falsa demais. Vamos lá, então. Dando seguimento. Se quiser incrementar a brincadeira, essas são questões de vocabulário, para você dar uma acelerada aí, porque essas palavras são importantes para compreender o texto. Então, quando ele diz aqui, se quiser incrementar a brincadeira, essa palavra em destaque tem o mesmo sentido que, ou seja, incrementar-se é o que mesmo? O que é incrementar? É melhorar? É receber, vender ou acompanhar. Olha lá. Vamos substituir cada palavra na frase para ver qual é que fica melhor. Olha, se quiser incrementar a brincadeira, ou seja, se quiser melhorar a brincadeira. Eu acho que funciona bem. Vamos lá. Letra B, se quiser receber a brincadeira. Receber a brincadeira não faz muito sentido. Então, esse é o jogo para escanteio. Quero não. Vamos lá, letra C, vender. Também não faz muito sentido. Se quiser vender a brincadeira, lembra que a gente não está falando de venda no texto, a gente está falando de aprender como fazer a brincadeira. Então, essa letra C nada a ver. E a letra D, acompanhar. Se quiser acompanhar a brincadeira, até que faz sentido. Mas no caso do texto, quando ele trouxe incrementar a brincadeira, ele estava se referindo a colocar o bonequinho em cima do balão. Então, eu creio que melhorar fica mais adequado. E a minha aposta é na letra A. Vamos conferir? Isso aí, incrementar a brincadeira é melhorar. Minha última tentativa é o texto número 3, que é as bexigas eletrizadas. As bexigas eletrizadas. Vamos entender como é que faz a brincadeira.
É isso mesmo, as bexigas estão fazendo a latinha se mexer sem tocar nela. Imagina a reação das crianças vendo isso. Separe 2 bexigas e uma lata vazia. Encha a bexiga e peça para o seu filho esfregar as 2 bexigas no cabelo. Isso mesmo, tem que ser bem esfregado. As bexigas precisam ser pequenas e firmes e o cabelo seco e limpo. Depois é só colocar as 2 bexigas perto da lata e ver para onde ela vai. Tá aí um super experimento para fazer com as crianças em casa. Ele demonstra a existência de cargas elétricas e suas propriedades. Isso acontece porque a bexiga é feita de um material isolante que se eletroliza por atrito. É uma experiência científica. Mas português, vamos ver português, que é a questão do vocabulário, tá? Nós temos ali 3 palavras que são importantes no texto, que é atrito, eletrizar e isolante, tá? O atrito, o dicionário trouxe que é quando você, ficciona, ficção é você pegar uma coisa e esfregar na outra. Isso gera o que chamamos de atrito, nesse caso do texto. E o atrito para o texto gera o eletrizar, que é da eletricidade. Sério, Pro? Sim, por isso que é uma experiência científica. O eletrizar, o balão vai ficar cheio de eletricidade. Sim, por quê? Porque a isolante que está lá no texto é uma substância, um material que produz pouca carga, né? Ou nenhuma corrente elétrica. Então, no caso, a carga vai ficar na borracha lá, não vai para outro canto, à medida que você for esfregando o balão no cabelo. É uma experiência massa para você fazer. Vai dar até para fazer também uma disputa para quem consegue derrubar a lata de refrigerante primeiro, tá? Então, baseado nisso, só temos uma perguntinha para responder. No trecho que diz tem que ser bem esfregado, o autor usou essa expressão para quê? Ele usou para narrar um fato que ocorreu no banho, discutir sobre a importância da higiene no cabelo, nada a ver, reforçar a importância dessa ação na experiência ou explicar por que as cargas elétricas agem na latinha. Quando ele diz tem que esfregar bem esfregado, viu? Quer dizer o quê? Letra C, gente. Ele quis reforçar a importância de você esfregar, viu? E tem que ser o cabelo limpo e seco. Gente, qual será dessas 3 atividades que nosso Ivan vai escolher? Confere aí comigo. Bom, alunos, a gente está aqui com o nosso Ivan de hoje e a Pro Michele para o foguete de bexiga. E aí, a gente já separou 2 barbantes para fazer os nossos trilhos aqui nas cadeiras. Temos um canudo de cada lado e agora o Ivan e a Pro Michele vão encher os balões para a gente começar a nossa partida. Vamos lá, gente. Força! Agora vamos colar os nossos balões com a fita crepe. Vamos lá, Ivan. Primeiro balão. São 2 pedaços, viu? E agora o balão da Pro Michele, a adversária que está aqui querendo ganhar a todo custo. Vamos lá. Eu me preparei e eu vou conseguir. Vamos para a nossa largada. 3, 2, 1, valendo! Agora que a gente assistiu ao replay, quem ganhou por 1 milésimo de segundo foi o nosso
Ivan de hoje. É isso, parabéns, Ivan. Agora toquem as mãos como bom espírito esportivo. Gostaram? Espero que vocês tenham gostado da brincadeira. Façam em casa, viu? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.